Olá, me chamo Ana Caroline Feitosa e sou aluna da turma do P4A de Fisiologia 2, da professora Isabela. E hoje irei apresentar para vocês sobre o sistema reprodutor feminino dos mamíferos. Bom, eu irei começar com a introdução. O sistema reprodutor feminino é um dos pilares da medicina veterinária, sendo fundamental não só para a perpetuação das espécies, mas também para a produtividade na pecuária e como indicador vital de saúde dos animais. O conhecimento desse sistema exige uma integração robusta entre sua anatomia estrutural, que os ovários, úteros, cérvix e etc., e sua fisiologia funcional. Anatomicamente, a função básica é universal, garantir a maturação do ócito, a fecundação e o desenvolvimento embrionário. Contudo, é na fisiologia que se revela uma complexidade extraordinária, caracterizada por um fino controle neuroendócrino. Então, essa foi a minha parte da apresentação. E nos próximos vídeos irão apresentar as minhas colegas de turma, que irão detalhar um pouco mais e aprofundar mais no assunto do sistema reprodutor feminino. Olá, me chamo Priscila Nazário e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o controle hormonal da reprodução. O controle hormonal da reprodução é um conjunto de mecanismos pelos quais o corpo regula o funcionamento do sistema reprodutor, garantindo o amadurecimento dos gametas, o ciclo reprodutivo e a manutenção da gestação. Esse processo, coordenado principalmente pelo eixo hipotálamo-hipófise gonadal, o hipotálamo secreta o hormônio liberador da gonadotrofina, que estimula a hipófise interior a produzir hormônios fundamentais, o FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Nas fêmeas, o FSH promove o crescimento dos folículos ovarianos e a produção de estrogênios, enquanto o LH é responsável pela evolução, pela formação do corpo lúteo, que secreta progesterona, hormônio essencial para preparar o útero para uma possível gestação. Olá, me chamo Larissa e eu vou explicar sobre o ciclo estral. O ciclo estral consiste em um período recorrente de modificações fisiológicas e hormonais nos ovários e no útero das fêmeas mamíferas, organizado em 4 fases distintas. Ele se inicia com o proéstrio, onde, sob a ação do FSH, os folículos ovarianos crescem e secretam estrogênio, o que leva ao espessamento do endométrio e inchaço da vulva. Neste momento, a atração por feromônios pode ocorrer, mas a cópula ainda não é permitida. Segue-se o estro, a fase de receptividade máxima e fertilidade, desencadeada pelo alto estrogênio que provoca uma grande liberação de LH pela hipófise. Este pico de LH é o gatilho direto para a ovulação e a fêmea aceita o macho. Imediatamente após a ovulação, inicia-se o metaestro, uma fase de transição onde as células foliculares remanescentes se tornam o corpo lúteo, que passa a secretar grandes quantidades de progesterona. Enquanto isso, o estrogênio declina. A progesterona é o hormônio crucial para manter a espessura e nutrição do revestimento uterino em preparação para uma possível gestação. Por fim, o diéstro, que é a fase mais longa onde o corpo lúteo está ativo e onde o destino do ciclo é decidido. Se houver fecundação, o embrião sinaliza ao corpo lúteo para manter a produção de progesterona para a gravidez. Caso contrário, o útero libera prostaglandina, introduzindo a luteólise, que é a regressão do corpo lúteo, o que faz a progesterona cair e, consequentemente, permite que o FSH seja liberado novamente, reiniciando o ciclo no proéstrio. Olá, meu nome é Maria Cecília e vou falar um pouco sobre a fecundação, desenvolvimento embrionário e implantação. A fecundação é a união do gameta masculino, que é o espermatozoide, com o gameta feminino, o óvulo, resultando na formação do zigoto. Esse processo acontece nas tubas uterinas, os ovídutos, mas antes, os espermatozoides precisam passar por algumas etapas. Dentre elas, ao chegarem ao trato reprodutor feminino, eles passam por um processo chamado de capacitação, que vão os tornar aptos a fecundar. Ao encontrar o óvulo, a crossomo do espermatozoide libera enzimas que digerem a zona pelúcida e ele consegue penetrar. Além disso, um único espermatozoide penetra na membrana plasmática do óvulo. A entrada do primeiro espermatozoide desencadeia mecanismos que endurecem a zona pelúcida, prevenindo a entrada de outros espermatozoides. Ao ocorrer a fecundação dos gametas masculinos e femininos, ambos haploide, com metade do material genético, é formada uma célula diploide, chamada de zigoto.
A partir daí, temos o desenvolvimento embrionário inicial, uma fase de divisões celulares rápidas, chamada clivagem ou segmentação. O zigoto começa a se dividir enquanto se move em direção ao útero. Primeiro, ele forma a mórula, um maciço de células. Em seguida, as células se reorganizam e surge uma cavidade interna, transformando a estrutura em blastocisto. O blastocisto é crucial, porque tem dois grupos principais da célula: a massa celular interna, que dará origem ao embrião em si, e o trofoblasto, que formará a placenta e anexos. Finalmente, cerca de 6 a 7 dias depois, a fecundação ocorre a implantação ou nidação. O blastocisto adere firmemente e se enterra no endométrio, que é a camada interna do útero da mãe. Essa implantação é vital, pois permite que o embrião estabeleça contato com os tecidos maternos para receber nutrientes e oxigênio, começando a formação da placenta para sustentar todo o desenvolvimento. Olá, meu nome é Lara Ferreira e eu vou falar sobre a gestação e a importância da placenta. Gestação é o período em que o embrião se desenvolve dentro do útero após a fertilização do ocito pelo espermatozoide no ovíduto. Para isso, o espermatozoide passa pela capacitação, um processo que o prepara para penetrar o óvulo. A placenta ela é formada por tecidos da mãe e do embrião, e é essencial para manter a vida fetal. Ela faz troca de nutrientes, oxigênio e elimina resíduos, além de atuar como uma barreira protetora. Também é um órgão endócrino, ou seja, produz hormônios importantes para manter a gestação. Entre os principais hormônios está progesterona, mantém o útero calmo e impede contrações precoces. Estrogênio regula o desenvolvimento fetal e uterino. Gonadotrofinas, como HCG, em primatas e ECG em éguas, ajuda a manter ou formar novos corpos lúteos, garantindo a produção hormonal. Relaxina prepara o canal do parto e o lactogênio placentário participa da preparação da glândula mamária. Além disso, o embrião precisa impedir que o útero libere prostaglandina F2A, que causaria a regressão do corpo lúteo e o fim da gestação. Em espécies como bovinos e ovinos, o embrião libera substâncias específicas para bloquear essa prostaglandina e manter a gravidez. Ou seja, a placenta não só nutre e protege, como também coordena toda a parte hormonal que garante o desenvolvimento seguro do feto até o parto. Olá, me chamo Letícia Guedes. Vou falar brevemente sobre o parto e a involução uterina pós-parto. O parto é o estágio final da gestação, em que o feto e as membranas fetais são expulsos do útero. Esse processo é controlado por uma interação hormonal entre a mãe e o feto, marcada pela queda da progesterona e o aumento dos estrogênios e da ocitocina, que estimula as contrações uterinas e a dilatação do colo. O cortisol fetal também participa, promovendo a maturação dos órgãos e o início do trabalho de parto. Após a expulsão do feto e da placenta, inicia-se a involução uterina, em que o útero retorna ao seu tamanho e forma normal, por meio das contrações, pela redução do fluxo sanguíneo e a reabsorção do tecido endometrial. A ocitocina continua atuando nesse processo e na liberação do leite. O tempo de involução varia entre espécies, podendo durar de semanas a meses.